Eu acho que é um clássico de uma enorme disparidade. Uma enorme disparidade. Eu não acho aceitável que o Flamengo tenha menos motivação para o clássico do que o Vasco. Então, aí eu meio que discordo com você. O Vasco precisa entrar pilhado. Quem tem que ter sangue nos olhos... Mas o Vasco vai entrar pilhado. Mas eu não falei que o Vasco vai entrar pilhado. Então, técnica apurada. No Vasco só tem o Payet. Payet de um lado e do outro lado, escolhe. Refinado. Mais influência no jogo ou mais técnico com a bola? Mais técnico com a bola. O melhor tecnicamente no talo da bola é o Arrascaeta. Arrascaeta e Payet, nesse momento, são comparáveis? Salve, nação! Saudações rubro-negras! Um ótimo sábado, um ótimo fim de semana para todos nós. E amanhã, hein? Vasco e Flamengo, às 19 horas no Maraca. Vai estar lotado. Separei aqui para vocês um corte do programa F90 da ESPN Brasil. Vamos ver aí o que eles falaram sobre este grande jogo, sobre este super clássico. Então já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Me segue lá no Twitter, link na descrição, me segue lá, galera. Estamos começando do zero e se eu não puder contar com você, eu vou pedir para quem? Então, se você gosta aqui do nosso canal, me segue lá para ajudar, tá bom? Começamos agora. Link na descrição. Vamos lá para o vídeo. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como crédito. Sim, bora. Deixa eu voltar aqui no assunto. Mas a gente está falando do Flamengo encaixar em 21, em 22, em 23. Mas agora tem técnico. Vamos esperar. O Flamengo no domingo contra o Vasco na reabertura do Maracanã. Aí pode ser o Girona. É mais fácil de encaixar. Vai encaixar? Vai encaixar? Vai. Acho que é pouco provável imaginar que quem encaixe seja o Vasco. Um Vasco que ainda tem um elenco curto, reduzido, não tem o Paulinho. Isso faz muita diferença para E não terá durante um bom tempo. Ligamento cruzado praticamente o ano todo. E ele fica naquela ali do Payet. O que o Payet pode fazer. E acho que quando você tem um time ainda em reconstrução, com elenco curto, perdeu, sabe, uma articulação importante, depende muito da criação de um jogador, uma coisa é você depender muito da criação de um jogador dos minutos finais do Payet contra o Bangu. Outra coisa é você olhar para o outro lado e ter um time que tem muito mais opções e que talvez a bola que bata no Payet seja para minimizar um placar que já está em 2, entendeu? Então acho que ainda não está dando para colocar, a gente não sabe o que vai ser janela, trabalho do Ramon com o que vai vir da janela, andamento de trabalho do Tite, se pode cair ou não, acho que não, mas isso lá para frente pode ser um debate. Olha lá, para deixar o rubro-negro mais otimista e o torcedor do Vasco, por consequência, mais pessimista, meio até na batida que o Pedro Ivo abriu os trabalhos aqui de Flamengo e Vasco, os últimos 12 confrontos entre os dois, com 10 vitórias do Flamengo e somente 2 vitórias do Vasco da Gama. Então, no domingo, hein? Porque quando alguém faz assim matéria ou arte, nenhum empate, não sei o quê, nunca tem empate entre os times, vai ter empate. Então, na verdade, eu entendi ali do Emiliano, fazendo a tradução mais fiel, ele nem colocou como um jogo de vida ou morte. Para ele, é um jogo que é para jogar como se valesse a vida. Não que se o time não for... se o time não for vencedor, ele vai acabar, não é isso? Mas tem que jogar a vida nessa partida. Você acha que o espírito, de repente, um espírito mais brigador, pode equilibrar um pouco as coisas? O histórico de Flamengo e Vasco, especialmente nesse século, ele tem uma curiosidade, que esse discurso ele sempre pairou por São Januário, de que Flamengo e Vasco para tudo, porque você tem que dar a vida, não sei o quê. E em muitos momentos isso jogou contra, porque do outro lado, você, no caso do Flamengo, você encarava como um clássico normal, é diferente, é uma rivalidade, só que você conseguia dar o peso exato. No Vasco, quando você dá o peso além da conta, deixa de ser simplesmente algo motivacional e passa a ser algo que lhe prejudica mentalmente, desestabilizar. E muitas vezes isso aconteceu. Então, quando você chega nessa, não me pega muito esse papo de que tem que dar a vida, porque, olha, se o Vasco perde para o Flamengo no clássico do final de semana, o trabalho não vai ser melhor ou pior por isso. É o resultado normal, o Vasco perder para o Flamengo na conjuntura atual. Se o Vasco ganha, é muito bacana. Mas o que adiantou, por exemplo, aquele jogo do ano passado, que o Bubu brincava muito do Pumita? Ele disse muito pouco sobre a sequência da temporada. Ele parecia que poderia dizer de uma evolução e não disse. Então entrar nessa de que porque domingo é outra coisa, é guerra, e tem que preparar... Mas não é meio o que resta? Pedro, não pode ser o que resta. O que resta, eu repito, o que resta é você entender como é que você é capaz de enfrentar um time muito melhor, que você vai enfrentar times muito melhores durante a temporada,
e não ser dependente de um jogador só? Como é que você vai estar começando a trabalhar a ideia de time para não ter o Paulinho, que você não vai ter por muito tempo, você não sabe quando que você vai repor na janela, se vai repor, se vai encontrar um jogador assim? Porque o Paulinho não chega exatamente com o peso do que ele virou, ele chega como uma aposta e acaba virando. Como é que você está trabalhando a sua linha defensiva, porque você vai encarar um ataque muito qualificado? O que você está pensando? É claro que é um clássico, o vascaíno não quer perder, o flamenguista não quer perder, só que daí é uma guerra e tem que trabalhar, tem que entender que é um clássico, a motivação é diferente, só que você dá o peso além da conta, muitas vezes no histórico recente, isso trai, isso mina você, isso te joga contra. Então, dá para modular, Pedro, calibrar um pouquinho. E talvez isso seja também só um discurso do microfone para lá. Eu acho que é um clássico de uma enorme disparidade. Uma enorme disparidade e com discursos ou motivações completamente antagônicas. Por quê? O que o Vasco, com uma temporada, olhando o elenco atual, estou falando que não vai contratar, atual, nesse momento, hoje, dia 2 de fevereiro, muito preocupante. Olhando o Campeonato Brasileiro, como os outros times se reforçaram. Talvez muito abaixo preocupante. Do que teve no ano. Muito Abaixo preocupante. do que teve no ano. O Flamengo com uma temporada muito promissora. Muito promissora, principalmente pela vinda do Tite. Além do De La Cruz, o Tite. Você fala, vai vir, não vem De La Cruz, vem Tite. Vem De La Cruz, vai vir outro técnico. Eu vou no Tite, tá? Porque o Flamengo precisa de harmonia. Dentro, e o Tite costuma gerar harmonia, além de conhecer o futebol. Outra questão para mim que pesa demais. E eu quero ver isso. Eu não acho aceitável que o Flamengo tenha menos motivação para o Clássico do que o Vasco. Os jogadores. Então eu espero do Flamengo uma postura diferente. E eu não estou falando uma postura, vou entrar na dividida. Não. Coletiva. Coletiva. Uma postura em que os jogadores respeitem a camisa do jeito que os jogadores do Vasco, tenho certeza que vão respeitar no empenho. Os do Vasco pela necessidade. Essa é uma dúvida que você ainda tem em relação ao Flamengo? Eu quero que o Flamengo se prove. Mas eu também tenho. Eu quero que o Flamengo se prove. Eu quero que o Flamengo acelere mais do que acelerou nos jogos até agora aqui da temporada. Eu quero o Flamengo com uma outra postura, porque está enfrentando um gigante do futebol do brasileiro do outro lado, independentemente da situação. O Vasco é um gigante do futebol brasileiro. O Vasco é um time tradicional, o Vasco é um time enorme, que não tem um time à sua altura nesse momento, mas é um gigante e é um clássico de enorme rivalidade. Bubu, você acredita no Flamengo mais sangue nos olhos em 2024? Não muito. Não muito. Aliás, era um comentário sobre esse clássico dos milhões. Isso aí você é coerente, Bubu, eu te admiro. Obrigado. Desde sempre você está desconfiando desse eu acho que o Tite raramente na carreira dele foi sangue nos olhos. Aquela Libertadores que ele vai pra torcida. Eu acho que o Tite não é um cara muito para sangue nos olhos, não. Então, por exemplo, num jogo como esse, que você tem uma disparidade técnica absurda, o Flamengo é muito melhor na parte técnica, só que a parte técnica não é decisiva muitas vezes numa partida. Tem um coração à vontade. Então, aí eu meio que discordo com você, o Vasco precisa entrar pilhado. Quem tem que ter sangue nos olhos... Mas o Vasco vai entrar pilhado. Mas eu não falei que o Vasco vai entrar pilhado. Então, primeiro assim, não falei isso. Pra mim a razão, só que não tem, a razão vai faltar pro Vasco é isso. Qualquer clube de futebol é dar alegria pro seu torcedor. Então, você tá na cadeira, você é um presidente de um clube, o que vai fazer a minha torcida feliz? Para a torcida do Vasco não tem nada, acho que mais gostoso que ganhar do Flamengo. Então, é normal que quando o Vasco vai enfrentar o Flamengo, haja toda uma mobilização de comissão técnica, torcida, diretoria. Cara, esse jogo aqui é a nossa satisfação. Bubu, mas vamos Eu concordo, cara. Todo jogo que o Flamengo faz contra o Vasco, né, é uma final de Copa para eles, né? Só uma coisa dita por quem vive o clube. E a gente tem o Fernando Praz aqui, que ele pode confirmar isso depois no outro. Quem vive o clube. A mobilização exagerada, além da conta, que virava pressão, prejudicou muitas vezes um time ajudou algumas vezes. Não, prejudicou muitas vezes o emocional de um time que é muito instável e que o histórico de 2 décadas, pelo menos nesse século, apanhou demais. Você está fomentando muito uma mobilização que muitas vezes virou respeito exagerado. Isso é dito. Eu vou lembrar de um jogo emblemático do Campeonato Brasileiro, que é um dos últimos grandes momentos, 4x4 Luxemburgo. Porra, que legal, depois ali o Vasco decolou. Tá bom, o Vasco não foi campeão naquele ano. Viver dessas coisas ali dentro. Caiu, né? Você tinha também uma disparidade técnica absurda e financeira entre Flamengo e Vasco, mas com muito coração, vontade, raça, disputa e tal. Você pode falar que fosse assim. O Vasco do Luxemburgo, com suas limitações, fez 4x4. E aquilo ali não decolou o time pra nada. É um orgulho bobo que não resolveu nada. Tem que atacar o Flamengo. É um orgulho bobo que não resolveu nada, Atacar o Flamengo, assim, eu quero dizer assim, ele tem que competir ao máximo, tem mais vontade, vai fazer isso. mais entrega, mais força. Se você não tem como vencer o Flamengo na técnica, e o Vasco não tem,
O Vasco não tem material humano para chegar lá. É que ser para uma guerra. Você vai com um tanque de guerra, com a metralhadora, eu vou com o estilingue. Como é que eu vou para cima de você? O meu ponto é, você tem que entender o discurso de guerra pro teu soldado. Tem soldado ali que quando vai falar em guerra, treme. Você precisa modular. Isso tem que acontecer. Eu comecei a assistir uma série lá, Alexander the Great, o Grande, uma boa, na Netflix, falando sobre construção de guerreiro, de espírito, de convencimento. A chance do Vasco contra o Flamengo é lutar, é se entregar ao máximo, é sangue nos olhos. O trabalho do Tite, acho que nunca foi muito... O Tite ele vai ter que entender o seguinte, que todo mundo vai querer jogar contra o Flamengo com sangue nos olhos. E o Tite está ali, como diz o Birner, o Tite está ali para mudar essa mentalidade. Eu já acho que os jogadores têm que mostrar para o Tite. É que eu queria voltar, por exemplo, no segundo jogo do Tite, que a estreia do Flamengo com o Tite no Maracanã no passado é 1-0 contra o Vasco. O que eu falo, Bubu, não é que o Vasco naturalmente ele vai se motivar para o jogo contra o Flamengo. O Fluminense idem, o Botafogo idem, o Palmeiras idem, o Flamengo idem contra eles. A questão é achar que a temporada se resume ao Vasco e Flamengo. Agora, pro Tite, 1-0... Flamengo, estreia dele no Maracanã. Ele fala duas coisas. Primeiro, que era o primeiro contato dele com a torcida e que ele estava entendendo que era um jogo muito igual, hein? Então ele já entende. E aí que eu falo é o seguinte, a diferença para mim, que pode ser o marco, você avaliar aquele jogo e avaliar o jogo de domingo. O que eu espero, por exemplo, do Flamengo muito superior, já com o trabalho do Tite, é que o Flamengo não ceda tanto o controle a um time muito inferior como é o Vasco, como cedeu daquela vez. Um Vasco que já era inferior daquela vez, mas no meio de uma arrancada, de um bom trabalho do Ramon, ele tomou o controle do jogo para si muitas vezes. Ele teve chance para empatar, ele teve outra chance para empatar, teve outra chance para sair na frente. Então, o que eu acho que a gente pode esperar, mais do que 1-0, 2-0, 3-0, é entender se esse Flamengo, que vai ser provado pela primeira vez na temporada, ele vai retomar esse controle, ele tem essa condição, ele ainda vai estar dividindo o controle com um time inferior tecnicamente, só porque é um rival. É isso que eu quero entender desse Flamengo nesse primeiro jogo. Não é que a final do campeonato tem que ganhar, quem ganhar é campeão do mundo. Isso aí eu acho que é muito pouco para análise de temporada. Tem que entrar com sangue. Eu acho que se tem uma coisa que o Tite pede até... A gente falou muito de Tabu terça-feira aqui em São Paulo, mas você lembra a felicidade do Vascaíno, quando ele depois de 17 jogos, né, que ele ganhou do Flamengo, né? Qual? Foi um jogo o Vasco venceu o Flamengo depois de 17 jogos. No ano passado. No ano passado, não foi? Quando ele quebrou o tabu? Do gol do Puma? Foi aí que ele quebrou o tabu? Porque tinha um tabu, o Vasco... O Flamengo não... Cara, aquilo ali eu já defendia. Acho que foi mais ou menos numa época que teve aqui São Paulo e Corinthians que o tabu continuou. E eu valorizo muito isso porque eu sei o quanto o torcedor valoriza isso. Então, pro Vascaíno vencer o Flamengo... Ele não vai ser campeão. O Vasco não vai ficar milionário, vai mudar na segunda-feira. O torcedor 2 semanas depois já estava com raiva. Tá, mas aquele domingo, aquela segunda, aquela semana... Tudo talvez bem, mas o que eu tô falando é que o torcedor do Vasco, ele não quer mais viver de um domingo. 2021. Um tabu de 5 anos. O torcedor do Vasco, ele não quer viver mais de um domingo. É isso que eu tô te falando. É muito importante. Agora, a gente tá falando de guerrear, alguém vai ter que jogar também. Mas tem negócio importante. Se eu te pedisse, Birner, para você destacar um jogador refinado de cada time, quais seriam esses jogadores? Vamos ver se você vai na minha aqui. Um jogador refinado? O símbolo de refinamento de cada time. Cuidado com o que você vai falar, porque eu sou advogado de um deles. Técnica apurada. No Vasco só tem o Payet. Payet de um lado e do outro lado, escolhe. Refinado. Mais influência no jogo ou mais técnico com a bola? Mais técnico com a bola. O melhor tecnicamente no travo da bola é o Arrascaeta. Arrascaeta e Payet, nesse momento, são comparáveis? Eu vou ser cruel. Se você inverter, colocar o Payet no Flamengo e o Arrascaeta no Vasco, você mata o Arrascaeta. Mas nesse momento, pelo time que joga ou não, o Arrascaeta é mais jogador. Questão física. O Arrascaeta é um cara que tem uma temporada física problemática e há um questionamento interno. Eu estou muito combinado, há um questionamento interno sobre o que é o físico do Arrascaeta. Agora, ele nessa engrenagem é você botar um óleozinho ali na engrenagem, ela gira ainda melhor. Agora, se você bota o Payet do lado de cá, o Payet... Eu acho, é bem o que o Birner falou. O Payet sozinho no Vasco, ele pode te dar alguma coisa. O Arrascaeta sozinho no Vasco, não sei se daria. Trazendo o Zé Elias para os tempos atuais, o jogador Zé Elias para os dias atuais, você dormiria menos horas se fosse enfrentar o Arrascaeta ou o Payet? Com todo respeito, por favor, não me levem a mal. Payet era no bolsinho, né? Não. Eu dormi bem de qualquer jeito. Não, eu dormi de qualquer jeito. Eu ia criar motivação para enfrentar os dois da mesma forma. Gostava, então, são bons? Beleza, vamos ver se consegue jogar contra. Já pegar o Zé Elias marcou o Raí, pô. Ele vai perder o sono para marcar Arrascaeta. Nunca joguei contra o Raí. Não, nunca jogou contra?
Eu joguei Um homem de sorte. É um cara Joguei de a muita favor, sorte. joguei pela seleção brasileira com o Raí, mas nunca contra. A não ser brincadeiras. assim, Verdade, depois, jogaram tá? juntos na seleção. Foram É, a homenageados seleção no Maracanã uma vez, os dois juntos. Minha mãe era uma santa naquele jogo. O Brasil e a Argentina, sobrou pros dois. Eu, Raí e Cafu. É Plirra, verdade. Os três. Diga, Pedro. Sabe um negócio interessante que eu queria te chamar? São Aí, 2h38, né? Ou seja, passamos das 2h30. É que é um assunto também que domina o Campeonato Carioca. Nesse momento, o Vasco e o Flamengo estão escolhendo o juiz da partida. Isso é que era agora, né? sensacional. É sério? Não. Pedro Torre entrou na nossa Eles estão E se escolhendo. Se eles não chegarem... Tem uma nota Se eles não chegarem, oficial, se eles não chegarem a um consenso, vai ter sorteio. Aqui, Manda o Vamos trazer um juiz daí você de quer, fora, você da quer que eu Premier leia a League. nota oficial para você? Lê. Avisa, que é boa. vamos lá. Isso é uma grande Para loucura. o Clássico dos Milhões, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a Nobre Ferge, Inovou. convidou o Vasco e o Flamengo para a reunião que está acontecendo agora, né, a partir das 2h30 na sede da entidade, ali do lado do Maracanã. Juiz de conceito. O Departamento de Arbitragem apresentará depois ninguém pode currículos de reclamar. árbitros para os representantes. Atentou? O Departamento de Arbitragem apresentará currículos de árbitros para os representantes dos clubes que, Recrutamento. de posse desses dados, analisarão e indicarão nomes para o Não, isso não sorteio. existe. Eu tô lendo Isso para é fake você. news. Ele tá lendo pra você, velho. Você tem certeza eu que isso não é acredito, fake mas news? é fake Não. Caso haja consenso entre os clubes esse em torno negócio de é um fake só árbitro, reality. o sorteio será dispensado. Ou seja, se indicar um para o sorteio, indica o outro. Se a gente indicar o mesmo, não precisa nem de sorteio. E eles vão acreditar no sorteio? Se necessário, será aberto à imprensa. O que a Ferdi faz? Ela, mais uma vez, ela terceiriza a culpa. Foi vocês que escolheram. Isso é de um brilhantinho. Aí eu não Olha, conheço. eu tô impressionado isso. Legal que na sexta-feira, Ela vai jogo é apresentar domingo, o né? currículo dos árbitros para dirigentes dos Isso aí, clubes. se a Amanda pega, tu vai dar currículo de Você analisa o currículo do árbitro. Não, eu faço outra sério, pergunta. sério. Faço outra pergunta. Se eles não chegarem num consenso, Daí é sorteio. então, aí tem o sorteio. Aí sorteio do outro. Nos nomes O do dos outro. pais. Mas o do outro Não, não tem, sorteio. tem Como é que consenso. faz? Vai aceitar, entuba. Vai entubar. amigo. Sorteiam entre os árbitros não vetados por nenhum dos clubes. Porque o Vasco, nas últimas 2 rodadas, já eliminou A 2. federação vetou um, né? Um Vasco Mas depois vetou do Achei o primeiro depois do Vasco se Eu manifestar. fico imaginando se vai ter uma filial de Champions Não, eu League. fico tranquilo também que os dirigentes são sóbrios para analisar não, currículo de é arbitragem. Eu vou jogar uma pimentinha pro Bubu aí. Opa! Eu vou jogar uma pimentinha. Eu fico imaginando. Bubu. Pimenta ou casca de banana? Não, é uma pimentinha. Mas o Bubu tá de camisa laranja. Eu quero, laranja eu mostarda. gostaria de escutar. Gostaria de escutar Salmão. o pensamento do Bubu. Salmão. Tite no vestiário agora. Leia aí o negócio, leia aí. Lendo esta carta da federação, o que o Tite vai falar? Departamento de árbitro apresentará Nossa, currículo. será que é verdade aquilo que eu falei, que o Campeonato Carioca é o mais forte do Brasil? Eu tô. Sabe que esse ano eu tô defendendo muito o Tite, né? E eu tô de laranja em homenagem. A gente tem acompanhado. Inclusive, eu estou de em homenagem ao Nova Iguaçu. Eu achei que combinasse com o cenário atrás. Não, é laranja mecânica da Baixada. Sensação do futebol brasileiro. O seu o quê? querido... Sensação do futebol brasileiro. O seu querido Nova Iguaçu. Qual foi o time que mais foi envolvente? Toque me voa. Bahia. Tá vendo o jogo Bahia, não? Você não tá vendo o jogo do Nova Iguaçu, não? Eu tô te falando, Você assistiu? Bahia. Você acha o Nova Iguaçu assistiu melhor Nova que o Vamos Bahia? comparar o Bahia e o Nova Iguaçu no final do ano. Pintura, Ele viu uma maravilha. jogada do Nova Iguaçu? Bubu, fala meio do de Tite, semana, Bubu. fala isso, que é Fala camisa do laranja. Tite, Fala do Bubu. Tite, fala do Fala Tite. Se eu sou o Tite, eu Bubu. falaria. Tá no Olha, vocês estão vendo o Nova Iguaçu jogar? É um espetáculo. Vocês acham que é moleza? Vai ganhar Nova Iguaçu, entendeu? É brincadeira. Jogadores vão olhar. O Tite, por Ele fala exemplo... pra se provocar, eu tô Ele seguro. não... O Tite escuta. Olha como eu defendo o Tite. Mas o Tite pegando essa carta o e Tite- lendo, o que você. O Tite é um cara, nesse ponto, ele é muito legal. Ele pouco fala da arbitragem. Ele é um cara disciplinado. O time do Corinthians... Ele fala pra caramba na beira do campo. Tá bom, fala muito. Tem um mas- fala muito. Tem um fala muito é pro Filipão, que fala muito mesmo. O Tite não é muito de ficar chorando de Eu acho que arbitragem. no campo tem que acho que é falar. uma história. E o Tite tem uma coisa muito legal. Gosto. Os times deles são disciplinados. Você pega o Corinthians vitorioso dele, era sempre o time que tomava menos cartão, sabe? Não tinha muito problema. Isso ajudava no desempenho Tem do razão. time. Difícil. Raramente o Corinthians ficava com 10 jogadores. O time dele era disciplinado. Então, assim, eu não acho que o Tite é um cara que se preocupa muito com isso. E convenhamos, quando você tem o melhor time, também, se o árbitro for o José ou se for o João, eu acho que o Tite não vai chegar lá e depois, escolheram o João. Melhor time, melhor elenco. Gabigol e Bruno Henrique voltam pro banco de reservas no Clássico domingo pra você? Acho que ele não vem com os dois juntos pra domingo, não. Mas vem com algum dos dois? Não.
Depende de Talvez quanto ele o acha Bruno- que vale a pena agredir o talvez- Vasco, o Bruno Henrique, o Everton ou o Cebolinha. É isso. Eu acho Outro que vem joga com, o Pedro. e talvez acho que vem com o Pedro. E isso não tem nada a ver com reserva, não sei o quê. Porque os dois podem entrar e jogar 45 minutos como quem começou o jogo. Mas é aquele papo que a gente teve aqui, acho que ontem, sobre os dois times e vai depender da ideia do adversário e do jogo em si, do momento em si. Eu acho que ele não vem com os dois juntos. Eu acho que essa escolha do Everton, Cebolinha ou Bruno Henrique do lado esquerdo, ela é bem interessante, porque vai mostrar quanto o Tite está disposto a, entre aspas, arriscar nesse jogo. Porque o Cebolinha é uma decisão mais segura na recomposição da marcação. Né? O Bruno Henrique, Sim. mais ataque, entra na área, o jogada equilíbrio, aérea, agressivo. É o equilíbrio contra... Então, tu vai entender quanto o Tite está disposto a O arriscar medo num de- clássico, né? Arriscar entre aspas. De arriscar. Nesse jogo, a escolha entre Everton Cebolinha e Bruno Henrique. O centroavante acho que é o Pedro. Se ele mantiver o pensamento e a forma que ele sempre foi, Eu acho que ele Cebolinha é titular. Você tá pensando agora com a cabeça do Tite, não tá? Eu acho que ele vem... Eu vou pedir o Gás agora pra Gerson, você agir. Rodrigo, Palmeiras, ele Cebola, colocaria Cebolinha, Arrasca. Eu acho que o Tite irá escalar o mesmo time que jogou contra o Orlando City no primeiro tempo. Goleiro Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. É o time que eu acho que vai entrar em campo. E você? Quem você acha que o Tite vai escalar? Comente aqui, quero saber. Deixe aqui nos comentários a sua escalação e também deixe o seu palpite nos comentários. O meu já falei, 4-1 Mengão. Cara, Gabigol, Bruno Henrique, eles ficarão no banco, eu acho, hein, galera? Entrarão no segundo tempo e daí, dependendo do que eles fizerem em campo, no próximo jogo, eles poderão ter uma outra chance, né, de, sei lá, de repente ser titular. Ou será que o Tite vai revezar? Em um jogo joga o Pedro e Cebolinha, no outro jogo joga Gabigol e Bruno Henrique, e o mesmo vale na defesa. Um jogo vai jogar o Ayrton Lucas, daí quando o Vinha tiver regularizado, no outro jogo vai jogar o Matias Vinha, aí joga o Wesley, daí no outro joga o Davi Luiz. Será que o Tite vai fazer este revezamento? E no meio-campo, será que ele vai fazer também? Nesse jogo aqui eu vou segurar o Arrascaeta, vai jogar o De La Cruz e eu vou pôr no lugar do De La Cruz e eu vou colocar lá na frente o Luiz Araújo. Cara, o Tite tem muita peça na mão. Ele pode fazer o que ele quiser com esse time do Flamengo, né? E sempre ele irá escalar um bom time. Sempre impressionante. Esse elenco realmente é uma seleção. Muito obrigado a todos. Deixem um like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!